Olá, tudo bem? Eu sou a professora Nandeara, vou estar com vocês para trabalhar o componente curricular de língua portuguesa. Sou professora da Rede Municipal de Palmas. Este ano estou como professora do 5º ano da Escola Municipal Monteiro Lobato. Hoje nós vamos para a nossa 27ª aula de língua portuguesa. Estamos aí já há um tempinho juntos, né? Muito bom, um tempinho de muito aprendizado, não é verdade? De muitos conhecimentos. Espero que vocês estejam aproveitando ao máximo as nossas aulas, revendo caso ficou alguma dúvida. Aproveitem bastante esse momento para estudar, tá bom? Certinho? E é nosso combinado de todos os dias? Seu espaço já está todo organizado? O material já está disponível para fazer as anotações, caso tenha necessidade? Muito bem. Então vamos pensar um pouquinho da nossa aula. Estamos estudando o gênero textual texto instrucional, não é verdade? Vimos que ele é um texto que instrui o leitor a realizar algo. O verbo vem conjugado no imperativo. Tem uma linguagem clara, objetiva, resumida, né? Para que o leitor ele consiga realizar aquela ação. E ele é organizado passo a passo, ou seja, em uma sequência lógica. Certinho? Combinado? Falando em verbos, a nossa aula de hoje será o verbo, né? Será sobre os verbos. Nós já vimos outras aulas sobre verbos, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o modo do verbo. Qual modo que o verbo está conjugado? Certinho? Combinado? Então vamos começar? Vamos começar pensando o que é verbo. Quais são os verbos? O que ele faz? Qual é a finalidade? Acompanhe comigo. O verbo é a palavra que indica ação, movimento, estado ou fenômeno meteorológico. Pode sofrer variações de acordo com as suas flexões. O verbo possui as flexões de modo, indicativo, subjuntivo, imperativo, em tempo, presente, passado, futuro, em número e pessoa. O número singular, plural, pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, né? E em voz também, se é uma voz ativa ou uma voz passiva e reflexiva. Então, o verbo é uma palavra que indica a ação, um estado, né, um fenômeno meteorológico, e ele apresenta flexões de diversas maneiras, a gente viu aí, não é assim? E por isso o verbo é uma classe fundamental para a nossa comunicação. Olha que interessante, o verbo, uma pequena palavrinha, sofre diversas variações de acordo com a sua flexão, né? Questão de tempo, de modo, de pessoa, de singular, plural, que é o de número, né? Uma pequena palavrinha pode ter várias mudanças e ela é fundamental para a nossa comunicação, para que nós possamos ser compreendidos melhor de maneira clara e objetiva, certinho? Então vamos ver um pouquinho mais sobre os verbos. Os verbos, eles podem ser ação, estado, né, fenômeno da natureza. Quais são os verbos que indicam ação? Andar, pular, cantar, partir, correr. E o que indica um estado ou a palavra de ligação? Estar, ficar, permanecer, continuar. E os fenômenos da natureza? Chover, ventar, neblinar, trovejar. Então, nós vimos aí que os verbos são palavras que indicam ações. Quando indica ação, é a ação do sujeito, da pessoa. O que ele faz? Qual é a ação que ele está realizando? Pular, andar, correr, saltar, cantar, né? Essa é a ação do sujeito. Quando é um estado, de que maneira, né? Como que ele está? Ficar, permanecer, continuar. É o estado que o sujeito está, como ele está, o modo que ele está. E fenômenos da natureza, que não é relacionado à pessoa, mas assim a acontecimentos relacionados à natureza, que é o chover, ventar, neblinar, trovejar, daí por diante. Então, os verbos, eles têm essas classificações, certinho?
Nós vimos que os verbos eles se flexionam de acordo com o modo, que é o que nós vamos estudar hoje. O modo dos verbos. Qual é o modo? Imperativo, indicativo, subjuntivo. São esses modos que nós vamos estar estudando hoje, tá bom? Então vamos começar. O modo verbal indica a atitude do falante em relação à ação que anuncia. Por exemplo, eu arrependo, eu arrependi, eu arrependerei. Então, depende de como está organizado o verbo, qual é o modo que ele está conjugado, certo? Vamos começar pelo modo indicativo. Como a palavra mesmo já diz, indicativo, né? Então, está indicando algo. Então, quando o falante tem a certeza da sua atitude, o fato é ou será uma realidade. Então, no modo indicativo, ele está indicando algo. O fato, a pessoa que está falando, no caso, o sujeito, está realizando algo, realizando uma atitude, algo que é ou será realizado. Então, ele está indicando algo. Por exemplo, estudei muito para a prova. Estudei. Estou falando que eu fiz, então está no modo indicativo, certo? Passeei no parque. Passei, está no modo indicativo. Eu fiz, eu realizei a ação. É certeza que fiz. Certinho? E o outro modo, o subjuntivo. Quais são esses verbos? Como que o verbo está conjugado no modo subjuntivo? Vamos ver? Olha só. Quando o falante não tem a certeza da atitude. Então, olha que interessante. Subjuntivo, quando o falante não tem certeza da sua atitude. É um fato duvidoso, incerto. Há uma possibilidade que aconteça. Então, o modo subjuntivo, o verbo conjugado no modo subjuntivo, ele indica algo que não é certo, algo que é duvidoso. É uma hipótese, é uma possibilidade de acontecer. Então, os verbos, quando tiver nesse sentido, nós falamos que o modo está subjuntivo. O verbo está conjugado no modo subjuntivo. Por exemplo, pode ser que eu estude hoje. Pode ser que eu estude hoje. Não é certeza. Se eu fosse você, estudaria. Então, está conjugado, mas dando uma hipótese, né? Uma possibilidade. Então, esse verbo está conjugado no modo subjuntivo. Dúvida? Tudo bem até aqui? Podemos continuar? Então, vamos lá. O outro modo é o imperativo, quando o falante expressa uma ordem, um pedido ou um conselho. Esse é aquele verbo que a gente encontra lá no texto instrucional. O imperativo, ele está me ordenando, está me dando uma ordem, ele está indicando ordem. Por exemplo, não sejas tão indelicado. Faça a atividade de casa. Na palavra faça, ele está me dando uma ordem, ele está me indicando. Vai lá, realize. Então, o verbo está conjugado no modo imperativo. Ficou dúvida? Não, né? Então, nós temos o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Lembrando que o modo indicativo é quando eu tenho certeza da ação. A ação é realizada com certeza. O modo subjuntivo é uma hipótese de realização. É uma possibilidade. Eu não tenho certeza daquilo que eu vou executar. E o imperativo, que é a característica do texto instrucional, é o verbo que me indica uma ordem, uma execução, né? Então, quando ele fala, faça a tarefa de casa, ele está me dando uma ordem, está pedindo para mim executar. Faça. Ficou fácil, não ficou? Ó, que bom. Então, vamos observar agora um pouquinho desses verbos dentro do texto. Acompanhe comigo. Os verbos dentro do texto instrucional, no modo indicativo, quando ele está me indicando algo. O jogo é fabricado pela Estrela de agosto a 1961, até hoje. Esse brinquedinho foi e continua sendo um sucesso entre os adultos e crianças. Então, nós temos aí, ó, os verbos é, foi, continua sendo.
Então, ele está me indicando, está me dando uma certeza da realidade. É, foi e continua sendo. Entendido? Está no modo indicativo. Outro, os verbos do texto instrucional, no modo subjuntivo, indica uma dúvida, uma possibilidade. Por exemplo, se você prestar bastante atenção, saberá fazer o seu jogo de varetas. O verbo prestar, ele está me dando uma possibilidade, né? Uma hipótese. Se eu prestar atenção, eu vou conseguir realizar. Então, o verbo prestar, ele está no modo subjuntivo. É uma possibilidade de uma ação realizada. Fácil? Fácil, não é? Compreendendo tudo direitinho? Que bom! Vamos continuar. Os verbos no texto instrucional, só que agora no modo imperativo. Lembrando que o verbo no modo imperativo é o que se destaca no texto instrucional. Indica ordem, pedido, convite, conselho. Expressa a ideia, né? Está ordenando, pedindo para eu executar. Olha o primeiro exemplo. Pinte os palitos de churrasco com tinta guache nas seguintes quantidades. 1 preta, 6 vermelhas, 6 amarelas, 6 azuis, 6 verdes. Quando ele me fala pinte, quando ele usa esse verbo pinte, conjugado no imperativo, ele está me dando uma ordem. Então, esse verbo está conjugado no modo imperativo. O segundo exemplo, pegue o molho de varetas, solte-os em cima da mesa e depois retire as varetas do monte sem mexer as demais, somando um número de pontos maior do que o seu oponente. Nós temos aí 3 verbos, ó. Pegue, está pedindo, está mandando, está me ordenando. Solte-os e retire. Nós temos 3 verbos no modo imperativo nesse exemplo. É o verbo conjugado me dando uma ordem, pedindo para me executar. Certinho? Dúvida? Fácil, não é? Muito bom. Então, nós estamos aqui fechando mais uma aula nossa sobre os verbos. Hoje nós focamos no modo, o modo que o verbo é conjugado. Vamos fazer uma pequena revisão da nossa aula de hoje? Acompanhe comigo. Verbo é uma palavra que indica ação, movimento, estado ou fenômeno meteorológico, que pode sofrer variações de acordo com as suas flexões: tempo, modo, pessoa, número. Por isso, é uma classe fundamental à nossa comunicação. Então, nós vimos aí que o verbo ele é uma palavrinha que nos auxilia e é fundamental para que eu possa comunicar com a pessoa de maneira clara e objetiva. Vimos que ele é flexível, de acordo com o modo, com o tempo, com a pessoa, com o número. E hoje nós focamos nos modos indicativo, subjuntivo e imperativo. Joinha? Entendido? Espero que sim. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Aguardo vocês na próxima aula. E não esqueça, todo o nosso material está disponível na plataforma. Vá lá, acesse, pegue o material, faça o estudo, pesquise mais. Se tiver sugestão de vídeos, assista para que você possa compreender melhor a nossa aula e o nosso conteúdo. Um grande abraço, bons estudos, até a próxima aula.